Vários relatos de marinheiros ao longo da história mencionaram a existência de uma criatura gigante capaz de engolir pessoas e, em alguns casos, até afundar navios. Com o tempo, muitos desses relatos foram considerados exagerados e, por falta de provas, tornaram-se histórias fantasiosas e lendas. Porém, o grande cientista Carlos Linneu, criador da taxonomia dos seres vivos, acrescentou um cefalópode chamado Kraken, nome científico Microcosmos, em sua primeira edição do Sistema Naturae. Em edições posteriores, essa inclusão foi abandonada, mas, considerando o testemunho de marinheiros e cientistas da estatura de Linné, cabe perguntar: o mitológico Kraken realmente existiu? Veja este vídeo para responder a esta pergunta interessante. Ao contrário do que muitos acreditam, o Kraken não é da mitologia grega. A palavra Kraken é de origem escandinava e significa animal perigoso ou algo ruim, termo que se refere a uma suposta criatura marinha de tamanho enorme que atacava navios e comia suas tripulações. Em alemão, Krak significa polvo, enquanto Kraken é o plural do termo, que também se refere ao animal mítico. Esta criatura era tão temida que as histórias norueguesas mostram que as pessoas evitavam falar o nome do Kraken porque era um mau presságio e o animal poderia ser invocado. Nesse sentido, as palavras afufa ou lingakr eram usadas para se referir a uma terrível criatura marinha que era associada a criaturas gigantescas, como um peixe ou uma baleia de tamanho enorme. O Kraken tem sido descrito ao longo dos tempos como um grande animal semelhante a um polvo que, flutuando, poderia se assemelhar a uma ilha no mar com mais de 2 quilômetros de comprimento. Também era conhecido por seus olhos grandes e pela presença de vários tentáculos gigantes. Outro fato frequentemente citado por marinheiros ou pescadores que afirmavam tê-lo visto era que, quando aparecia, podia deixar a água escura por onde passava. Relatórios também indicam que, se o Kraken não afundasse o barco com seus tentáculos, ele mergulharia posteriormente na água, causando até um enorme redemoinho no mar. A lenda do Kraken pode ser encontrada na mitologia norueguesa, não na mitologia grega, especificamente na História Natural Norueguesa escrita em 1752 pelo bispo Erik Lugvidsen Pontoppidan de Bergen, onde o animal é descrito em detalhes. Além do tamanho e das características mencionadas, a lenda do Kraken diz que, graças aos seus enormes tentáculos, o animal conseguia segurar uma pessoa no ar independentemente do tamanho. Nessas histórias, o Kraken sempre se destacou de outros monstros como as serpentes marinhas. Por outro lado, disse que o Kraken foi causado por movimentos sísmicos e atividade vulcânica subaquática, bem como pela criação de novas ilhas em lugares como a Islândia. Este temível monstro marinho é frequentemente considerado responsável pelas fortes correntes e grandes ondas que se acredita serem causadas pelo movimento da criatura enquanto está debaixo d'água. Mas nem todas as lendas enfatizam apenas aspectos negativos. Alguns pescadores também disseram que, quando o Kraken apareceu, muitos peixes subiram à superfície por causa de seu corpo enorme e conseguiram pegá-los em determinado local. Na verdade, mais tarde tornou-se costume dizer que, se um homem conseguiu uma grande captura, foi por causa da ajuda do Kraken. Mas afinal, o Kraken existe? Relatórios científicos são cruciais para saber a verdade sobre uma determinada espécie. Nesse sentido, fica difícil saber se o Kraken existe ou existiu. Devemos lembrar que o naturalista e cientista Carlos Linneu a considerou em sua primeira classificação, embora, como mencionamos, posteriormente a tenha retirado. Por outro lado, no início do século XIX, o naturalista e pesquisador francês de moluscos Pierre Denis de Montfort descreve a existência de 2 polvos gigantes, um dos quais é o Kraken em sua obra História Natural Geral e Especial dos Moluscos. Este cientista ousou afirmar que o naufrágio de um grupo de vários navios britânicos se deveu ao ataque de um polvo gigante. No entanto, alguns sobreviventes afirmaram mais tarde que o acidente foi causado por uma enorme tempestade que eventualmente paralisou Montfort e o levou a abandonar a ideia de que o Kraken era um polvo gigante. Por outro lado, em meados do século XIX, uma lula gigante foi encontrada morta na praia. Com base nesta descoberta, aprofundaram-se as pesquisas sobre este animal, e embora não existam relatos exaustivos sobre eles, porque a sua localização não é tão fácil de encontrar, sabe-se agora que o famoso Kraken se refere a uma espécie de cefalópode, especificamente a uma lula.
Tem um tamanho incrível, mas não suporta as qualidades e a força descritas na mitologia. A primeira gravação em vídeo de uma lula gigante foi feita apenas em 2005, quando uma equipe do Museu Nacional de Ciências do Japão conseguiu registrar tal presença. Então podemos dizer que o Kraken da mitologia nórdica é na verdade uma lula gigante, que apesar de incrível, não é capaz de afundar navios ou causar terremotos. Então é isso, muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final. E se não for inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima!